mundo de fachadas deslumbrantes e jogos de poder sussurrados, Nuno Vasconcelos cometeu a traição derradeira, apagando a sua esposa Isabel da noite mais importante da sua carreira. Ele queria que ela fosse invisível, um fantasma na sua vida adorada, enquanto ele se vangloriava sob os holofotes com a sua nova musa. Mas ele cometeu um erro fatal. Nunca perguntou de onde vinha o dinheiro dela. Ele pensou que estava a fechar uma porta, mas tudo o que fez foi dar-lhe a entrada mais grandiosa que se possa imaginar. O que acontece quando a mulher que tentaste silenciar é a dona do palco onde tu estás? O ar na residência dos Vasconcelos era como o de um museu, lindamente controlado, mas completamente desprovido de vida. Apegava-se aos enormes quadros abstratos e aos estéreis pisos de mármore branco do seu apartamento, com vista para Lisboa. Para Isabel, o silêncio era o que mais fazia barulho na sua vida. Era uma lembrança constante do abismo que se tinha aberto entre ela e o seu marido, Nuno Vasconcelos. Eram, aos olhos de todos, um casal poderoso. Nuno era um sócio principal no prestigiado escritório de advogados Castelo e Santos, um homem cuja ambição era tão afiada e elegante como os seus caros fatos. Isabel, para o mundo exterior, era a esposa elegante e discreta, a anfitriã perfeita, a apoiante silenciosa. Era um papel que ela outrora tinha desempenhado com amor, mas que agora usava como um manto de chumbo. A mudança tinha sido gradual, uma lenta erosão nos últimos anos. Os sucessos de Nuno tinham inflado o seu ego até que ele preencheu cada divisão, não deixando espaço para ela. Ele tinha começado a vê-la não como uma parceira, mas como um acessório, um ornamento bonito e bem educado para exibir em galas e jantares. Ele tinha se esquecido da mulher com quem casou, a arquiteta de software de mente brilhante, com um fogo nos olhos. Ele tinha parado deliberadamente de perguntar sobre o trabalho dela. É só uma coisa de nerd de informática, não é? Ele tinha dito uma vez com um gesto de desdém quando um amigo perguntou. Mantém-na ocupada. Isabel não o tinha corrigido. Ela tinha-o deixado acreditar. Tinha-o deixado pensar que a sua empresa, Inovações Rede, era um pequeno passatempo, um projeto de paixão em que ela trabalhava a partir do escritório da sua casa. Ela nunca lhe disse quando assegurou a sua terceira ronda de financiamento, quando a sua base de utilizadores ultrapassou os 10 milhões, ou quando uma empresa multinacional tinha tentado comprá-la por um valor que faria o salário anual dele parecer um erro de arredondamento. O seu silêncio era o seu santuário, a única parte da sua vida que ele ainda não tinha conseguido manchar com a sua condescendência. O princípio do fim chegou numa nítida tarde de terça-feira. Isabel estava no seu escritório. Um espaço elegante e minimalista que contrastava fortemente com o resto do apartamento. Numa teleconferência com a sua equipa de desenvolvimento em Amsterdão. Estavam a finalizar o lançamento do Athena, um software revolucionário de descodificação de dados que já estava a fazer sucesso na indústria tecnológica. Os relatórios preliminares dos testadores beta são impecáveis, Isabel, disse o seu engenheiro principal, Marcos Fernandes, com a voz a zumbir de emoção através do altifalante. Os protocolos de segurança mantêm-se. Nós atiramos tudo o que tínhamos para ele, e é uma fortaleza. Um raro e genuíno sorriso tocou os lábios de Isabel. Excelente trabalho, Marcos. Vamos manter o cronograma. Eu quero estar pronta para o lançamento no 4º trimestre. Ela finalizou a chamada a sentir orgulho e conquista. Uma corrente quente nas suas veias. Isto era dela. Ela tinha-o construído do zero, alimentada por noites de implacável determinação e uma fé inabalável na sua visão. A porta do seu escritório abriu-se sem bater. Nuno estava lá, a segurar um grosso envelope de cor creme. Ele não reconheceu a sua chamada nem os esquemas no seu ecrã. A sua atenção estava focada unicamente no convite na sua mão. Já chegou, anunciou.
com a voz a ressoar com a vaidade. O convite para a gala da Fundação Luz de Estrelas. Isabel virou-se na sua cadeira. A fundação era a organização de caridade para crianças mais proeminente da cidade, e a sua gala anual era o auge absoluto do calendário social. Era uma noite de imensos contactos, onde se doavam fortunas e se forjavam carreiras. Para Nuno, cujo escritório de advogados representava a fundação, era a noite mais importante do ano. Isso é maravilhoso, querido, disse ela, a sua voz uniforme. Ele entrou na divisão, colocando o envelope na sua secretária, mas mantendo a sua mão firmemente sobre ele. Este ano é diferente. Eu estou no comitê de anfitriões. O próprio Sr. Santos disse-me que o meu discurso este ano é crucial para assegurar a conta dos Henriques. Ele praticamente vibrava de nervosismo e ambição. Tudo tem de ser perfeito. Isabel olhou para o convite. Lia-se Sr. Nuno Vasconcelos e acompanhante. Não, Sr. e Sra. Nuno Vasconcelos. Um pequeno detalhe. Talvez uma simples supervisão dos organizadores do evento. Mas no contexto do seu casamento, sentiu-se como um corte de papel, pequeno, mas afiado e pungente. E acompanhante? Perguntou, levantando uma delicada sobrancelha. Nuno teve a decência de parecer momentaneamente desconcertado. É um formato padrão que eles usam, querida. Não sejas pedante. Obviamente, tu és a minha acompanhante. Ele disse a palavra acompanhante como se lhe estivesse a conceder uma grande honra, como se ela fosse uma estranha que ele aceitava magnanimamente na sua companhia. Ele não viu o vislumbre de dor nos seus olhos. Ouviu. Ele optou por ignorá-lo. Ele estava demasiado ocupado a olhar para o seu próprio reflexo no vidro escuro do seu monitor. Eu vou precisar que tu uses o vestido de safira, continuou, já a planear a noite como se fosse uma campanha militar. O que nós compramos em Milão. E, por favor, arranja o teu cabelo profissionalmente. Nada de coques apertados. Algo suave. Acessível. Acessível? Repetiu Isabel, a sentir o sabor da palavra a cinza na sua boca. Sim. E querida, ele acrescentou, o seu tom a mudar para um de paciência forçada. Quando nós estivermos lá, talvez tu pudesses socializar menos, ou pelo menos ficares com as outras esposas. No ano passado, tu meteste-te naquela conversa terrivelmente aborrecida sobre o que era? Ética algorítmica com aquele multimilionário da tecnologia. Foi terrivelmente desagradável. As pessoas não querem falar de negócios nestas coisas. O homem a quem ele se referia, um titã de Silicon Valley, tinha-a procurado depois de ouvir rumores sobre o trabalho dela. A conversa tinha levado a um lucrativo contrato de consultoria para a Inovações Rede. Mas Nuno não viu nada disso. Ele só viu a sua esposa não a desempenhar o seu papel como um acessório silencioso e sorridente. Eu entendo, disse ela. A sua voz um lago plácido sobre uma corrente furiosa. Eu farei o meu melhor para não ser desagradável. Satisfeito, Nuno finalmente soltou o convite e virou-se para ir embora. Bem, esta é a minha noite. Isabel, o nosso futuro no escritório. O meu caminho para uma nomeação como sócio principal. Tudo depende disto. Eu não posso permitir-me distrações. Quando a porta se fechou, Isabel ficou a olhar para o convite. Senhor Nuno Vasconcelos e acompanhante. Uma acompanhante na sua própria vida. Um acessório para Belle. O calor da sua chamada bem-sucedida com Marcos tinha se desvanecido, substituído por um frio familiar e assustador. Ela olhou para o reflexo no monitor, para além da imagem fugaz de Nuno, e viu-se a si mesma. Viu a exaustão nos seus olhos, mas por baixo dele, um vislumbre do fogo que ele pensou ter extinto. Ele tinha chamado a noite de a noite de todos. Ele tinha dito que não podia permitir-se distrações,
Ele não fazia ideia. Ela pensou com um sombrio sentido de resolução, a começar a formar-se, de quão grande uma distração podia ser. A gaiola dourada tinha se tornado uma prisão, e ela finalmente estava pronta para encontrar a chave. Ela simplesmente não se apercebeu de que Nuno estava prestes a entregá-la a ele mesmo. Nuno Vasconcelos sentiu uma onda de poder triunfante enquanto caminhava pelos sagrados corredores de Castelo e Santos. As ricas paredes de mogno, adornadas com retratos de fundadores de rosto severo, pareciam aprová-lo. Ele era um homem em ascensão, e a gala da luz de estrelas seria a sua coroação. Mas uma persistente inquietação picava as bordas da sua confiança. Isabel estava a tornar-se imprevisível. A sua tranquilidade, que ele outrora tinha confundido com submissão, agora sentia-se como uma forma de julgamento. A forma como ela o olhava durante o jantar, com os seus olhos ilegíveis, punha-lhe a pele de galinha. Ele odiava não a conseguir decifrar, que uma parte dela permanecesse obstinadamente sendo sua, e o seu passatempo, a inovações rede, era uma fonte de constante irritação de baixo grau. Ele não o entendia, por isso o desconsiderou. Era mais fácil do que admitir que a sua esposa podia ser brilhante num campo que ele não conseguia compreender. A sua inquietação cristalizou-se num plano concreto durante uma reunião de almoço 2 semanas antes da gala. A reunião foi com Júlia Moraes. Júlia era uma sócia júnior no escritório, mas movia-se com a graça predatória de uma pantera. Ela tinha olhos agudos e inteligentes, um humor afiado e uma ambição que rivalizava com a de Nuno. Ela tinha se unido a ele ostensivamente como mentora, mas a dinâmica era muito mais carregada. Ela elogiava o seu ego, pendurava-se em cada palavra dele e fazia-o sentir-se como o titã da indústria que ele tanto ansiava por ser. Ela era tudo o que ele pensava que queria, ambiciosa, focada no seu mundo e impressionável por nada fora dele. Eles estavam sentados no Grill Castelo, uma casa de carnes onde os negócios se fechavam com bifes de 100 euros. O Sr. Santos estava a decantar os teus louvores na reunião de sócios esta manhã, disse Júlia, a inclinar-se para a frente, a sua voz um baixo ronronar. Ele disse que a conta dos Henriques é praticamente tua se a gala correr bem. Vai correr bem, disse Nuno, a endireitar a sua gravata. Só há a questão da lista de convidados. Júlia bebeu um delicado gole do seu vinho. Há algum problema? Nuno hesitou, a fingir despreocupação. A Isabel. Ela não tem sido ela mesma ultimamente. Muito absorta nos seus pequenos projetos. Eu preocupo-me que ela seja uma distração. Tu sabes como ela pode ser, a falar de coisas que ninguém entende. Não é a imagem certa. A expressão de Júlia foi uma obra-prima de simpatia calculada. Isso deve ser tão difícil para ti, Nuno. Estares no auge de algo tão grandioso e teres de te preocupar que a tua parceira reflita a imagem certa. A imagem é tudo no nosso mundo. Ela parou, deixando que a implicação pairasse no ar. O convite dizia e acompanhante, não dizia? Isso é bastante flexível, uma semente de uma ideia, escura e traiçoeira. Começou a brotar na mente de Nuno. Ele podia simplesmente desconvidá-la. Mas as consequências, as perguntas, a pura desagradabilidade doméstica disso era um impedimento. Seria complicado, disse, a tatear o terreno. O sorriso de Júlia foi afiado. As complicações podem ser geridas. A discrição é a maior ferramenta de um advogado, afinal. Ela inclinou-se mais, o seu perfume caro e inebriante, a preencher os seus sentidos. Quem é a coordenadora da gala? Senhora Pérez, não é? Ela é amiga da minha irmã. Uma única chamada. Uma razão plausível. Uma doença repentina, talvez.
um compromisso prévio e inevitável que ela simplesmente se esqueceu. Seria uma pena que ela se sentisse pressionada a assistir se ela não se sente bem. Seria uma gentileza, na verdade. Tu estarias a livrá-la de uma noite que ela claramente não desfrutaria. Júlia era uma mestra em reformular a traição como consideração. Estava a dar-lhe não só um plano, mas uma justificação. Ele não seria um vilão. Ele seria um marido atencioso. A ideia criou raízes e cresceu, as suas trepadeiras espinhosas a envolverem a sua ambição. A visão da gala solidificou-se na sua mente. Ele no pódio, poderoso e eloquente. Júlia na sua mesa, a olhar para ele com admiração não dissimulada. E Isabel. Isabel estaria em casa, fora de vista e fora de mente, a ocupar-se do que quer que ela fizesse. No dia seguinte, Nuno fez a chamada. Ele esperou até que Isabel tivesse ido para uma rara reunião fora do local. Ela não se tinha dado ao trabalho de explicar. Ele fechou a porta do seu estúdio, com o coração a bater contra as suas costelas. Uma estranha mistura de culpa e liberdade emocionante a percorrê-lo. Ele marcou o número do escritório de eventos da Fundação Luz de Estrelas. Senhora Pérez, por favor. Nuno Vasconcelos a ligar. Um momento depois, a voz alegre da Senhora Pérez ouviu-se na linha. Nuno, que bom ouvir de ti. Nós estamos todos muito entusiasmados com a gala. O teu apoio tem sido incrível. Melissa, feliz em ajudar, disse ele, a sua voz suave como seda. Ouve, eu estou a ligar por um pequeno assunto, bastante delicado, em relação à lista de convidados. Parece que houve uma ligeira falta de comunicação da minha parte. A minha esposa, Isabel, infelizmente, não vai poder assistir. Oh não, está tudo bem? Nuno soltou um suspiro perfeitamente elaborado. Ela tem estado terrivelmente exausta ultimamente, a esforçar-se demais com um projeto pessoal. Eu tenho insistido para que ela abrande, e ela finalmente aceitou. Ela sente-se péssima por isso, claro, mas a sua saúde tem de vir em primeiro lugar. Ela envia os seus mais sinceros pedidos de desculpa. Oh, coitadinha. Claro, nós entendemos completamente, disse a Sra. Pérez, com a voz a pingar simpatia. Por favor, envie-lhe os nossos melhores votos. Então a entrada será só para ti então? Ou tu vais trazer uma acompanhante em vez disso? Este era o momento, o toque final. Na verdade, sim, disse, como se a ideia lhe tivesse acabado de ocorrer. Uma das minhas sócias júnior, Júlia Moraes, tem sido instrumental na preparação da sessão de informação para a conta Henriques. Seria uma experiência inestimável para ela. Seria possível mudar o nome no cartão de lugar para o dela? Nenhum problema, Nuno. Considera-o feito. Nós teremos um cartão para a Sra. Júlia Moraes na tua mesa. Obrigado, Melissa. Tu salvaste a minha vida. Eu aprecio a tua discrição. Claro. Ela desligou o telefone. Uma onda de alívio inundou-o. Estava feito. Tinha sido tão fácil. Ele tinha extirpado cirurgicamente Isabel da sua grande noite. Ele levantou-se e caminhou para a janela, a olhar para a cidade, que ele sentia que finalmente era dele para a tomar. Ele não sentiu remorso, apenas uma fria e limpa sensação de eficiência. Ele tinha identificado um problema, uma variável imprevisível, e o tinha eliminado. Naquela noite, foi invulgarmente encantador com Isabel. Ele levou para casa uma garrafa do seu Chardonnay favorito e não mencionou a gala nem uma única vez. Ele fez uma pergunta superficial sobre o dia dela, e quando ela deu uma resposta vaga, ele aceitou-a sem pressionar. Ele estava a desempenhar o papel do marido carinhoso, uma última atuação enganadora antes que o pano se levantasse para o seu ato a solo. Ele observou-a do outro lado da mesa do jantar, esta mulher que agora era uma estranha para ele. Ela estava calada.
os seus pensamentos escondidos por trás de uma fachada tranquila. Ele confundiu o silêncio dela com ignorância, confundiu a sua compostura com passividade. Ele acreditava com toda a força do seu coração arrogante que ela não fazia ideia do que estava por vir. Ele estava convencido de que tinha todas as cartas, sem saber que Isabel não só estava a jogar um jogo diferente, ela era dona de todo o casino. As semanas antes da gala foram uma aula de mestria de teatro doméstico. Nuno foi solícito e atencioso, de uma forma que ele não tinha sido em anos. Uma atuação de felicidade conjugal projetada para mascarar a sua traição. Ele falava da gala com um ar de importância desapegada, sem mencionar a assistência dela diretamente. Ele falava do seu discurso, do plano de lugares, da importância da conta Henriques, tudo enquanto evitava cuidadosamente o único tópico que deveria ter sido central. O que é que ela faria naquela noite? Isabel, por sua vez, desempenhou o seu papel com uma perfeição desconcertante. Ela ouvia pacientemente, oferecia vagos elogios e nunca, jamais, fazia a pergunta óbvia: a que horas nós devemos ir? O silêncio dela era um espelho que refletia o engano dele, mas ele estava demasiado cegado pelo seu próprio reflexo para o ver. Ele acreditava que estava a safar-se. A descoberta, quando chegou, não foi um confronto dramático. Não houve gritos nem acusações chorosas. Foi silencioso, digital e devastadoramente preciso. Isabel estava no seu escritório uma semana antes do evento. Ela estava a preparar-se para uma reunião trimestral da direção da Inovações Rede. A sua empresa tinha crescido muito para lá de ser um passatempo. Agora era um gigante silencioso no mundo da tecnologia, com uma direção composta por algumas das mentes mais afiadas em finanças e tecnologia. Um deles era Guilherme Souto, um capitalista de risco semi-reformado com cerca de 60 e poucos anos. Um homem com uma reputação lendária por detectar talentos e uma profunda crença em práticas comerciais éticas. Ele tinha sido um dos primeiros e mais fervorosos apoiantes de Isabel. Ele estava a rever a informação pública dos doadores da fundação para a sua própria planificação filantrópica quando ele decidiu verificar o site da gala. Eles frequentemente publicavam uma lista do comitê de anfitriões e dos principais assistentes para gerar hype. Ele navegou para a página, um nó de frio temor a apertar-se no seu estômago. E lá estava, sob o cabeçalho de Mesa do Comitê de Anfitriões 1, impresso em elegante guião digital: Senhor Nuno Vasconcelos Castelo e Santos, Senhora Júlia Santos, Senhor Ricardo Henriques Corp, Senhora Júlia Moraes Castelo e Santos. Isabel ficou a olhar para o ecrã, com a respiração presa na garganta. A Senhora Júlia Moraes. O nome foi como um golpe físico. Não era só que o seu próprio nome faltasse. Era o nome que o tinha substituído. Júlia, a sócia ambiciosa com quem Nuno tinha estado a ser mentor. A mulher cujo perfume às vezes ficava nos fatos dele. A traição foi tão fria, tão clínica, que quase lhe tirou o fôlego. Ele não só a tinha excluído, ele tinha-a substituído. Ele tinha-a trocado por um modelo mais novo e conveniente. Um acessório que melhor se adequava às suas ambições. A mentira sobre ela estar doente, que ela agora sabia que ele deve ter dito, era a parte mais insultuosa. Ele a tinha pintado como fraca e doente, para servir os seus próprios fins. Por um longo momento, ela simplesmente sentou-se lá, o zumbido dos seus servidores, o único som na divisão. Houve uma onda de raiva escaldante, um desejo primitivo de ir para o seu estúdio e atirar o portátil à cabeça dele. Ela queria gritar, exigir uma explicação, vê-lo a contorcer-se sob o peso do seu engano. Mas depois outro sentimento mais frio e muito mais poderoso a invadiu. Clareza. Isto não era apenas um insulto, era uma declaração.
Ele tinha declarado que ela não valia nada para ele. Ele tinha declarado que o casamento deles era uma farsa. Ele tinha declarado que ela era um obstáculo a ser eliminado. E na sua declaração, ele tinha-lhe dado um presente. Tinha-lhe dado a liberdade da pretensão, a liberdade de tentar salvar algo que já estava morto, a liberdade de ser exatamente quem ela era, sem desculpas. Ela não o confrontou. Fazer isso seria jogar o jogo dele. Descer a uma batalha emocional desordenada que ele iria torcer e manipular. Ele chamá-la-ia de histérica, paranoica. Ele a faria acreditar que ela estava a exagerar. Não. Exigia-se uma execução silenciosa. Os seus dedos, firmes e deliberados, moveram-se do rato para o telefone. Ela não ligou para o Nuno. Ela não ligou para um advogado de divórcios. Ainda não. Ela ligou para Marcos Fernandes, o seu brilhante engenheiro principal e o seu segundo em comando de confiança. Marcos, disse, a sua voz desprovida de emoção. Cancela as minhas marcações para o resto da tarde e põe-me em linha com o Guilherme Souto. Diz-lhe que é sobre a Fundação Luz de Estrelas. Houve uma pausa no outro lado. Marcos era perceptivo. Ele conhecia o seu tom. Esta não era uma chamada de negócios. Isto era outra coisa. De imediato, Isabel, disse ele sem fazer perguntas. Enquanto esperava que a chamada se conectasse, Isabel abriu um novo ficheiro no seu computador. Era um documento seguro e cifrado. O título que ela escreveu foi simples: Estratégia de saída. Alguns minutos mais tarde, a sua linha privada zumbiu. Isabel, querida, a quente e grave voz de Guilherme Souto preencheu a divisão. Marcos disse que era urgente. Está tudo bem com o lançamento do Atena? O lançamento é perfeito, Guilherme, disse Isabel, uma nova e férrea determinação a endurecer a sua voz. Tudo vai de acordo com o plano. De facto, eu estou a pensar em adiantar o cronograma para a nossa nova divisão filantrópica. Oh, Souto soou intrigado. Eu pensei que isso era para daqui a 1 ano. Os planos mudam, disse Isabel, os seus olhos a voltarem para a lista de convidados no seu ecrã. Eu acabei de saber de uma organização de caridade que eu acho que se alinha perfeitamente com os valores da Inovações Rede. A Fundação Luz de Estrelas. Uma excelente organização, Souto concordou. Um pouco antiquada para o meu gosto, mas eles fazem um bom trabalho para as crianças. De fato, disse Isabel, a sua gala anual é na próxima semana. Eu entendo que eles ainda estão à procura de um patrocinador principal para o evento. O patrocinador Luz de Estrelas, eu acho que eles lhe chamam. O que tem o primeiro lugar? Souto ficou em silêncio por um momento, as engrenagens a girarem na sua astuta mente. Ele a conhecia. Conhecia a sua natureza metódica. Isto não era um capricho. Isso é um compromisso de 7 dígitos, Isabel. Um muito público. Eu estou ciente do custo, respondeu ela, com a voz inquebrável. E a visibilidade é precisamente o ponto. Guilherme, eu preciso que tu faças uma chamada. Eu quero que a Inovações Rede seja o único patrocinador principal da gala da Fundação Luz de Estrelas. Eu quero o nosso nome em tudo. Os cartazes, o programa, o palco. E eu quero que seja feito até ao fim do dia de amanhã. Tu podes fazer com que isso aconteça? Houve outra pausa mais longa. Guilherme Souto não chegou onde estava a tecer lento. Ele podia sentir as correntes subjacentes, a história tácita por trás deste repentino e massivo compromisso. Ele não precisava de saber os detalhes. Ele só precisava de saber que a sua fé nela estava bem colocada. Considera o feito, disse ele finalmente, com um toque de admiração na sua voz. Eles vão lutar por isso. A publicidade para nós será imensa. A publicidade é secundária, disse Isabel em voz baixa, o seu olhar fixo no nome, Júlia Moraes. Isto é sobre enviar uma mensagem,
uma mensagem clara e inequívoca. Ela finalizou a chamada e recostou-se na sua cadeira. A raiva tinha diminuído, substituída por uma calma gélida. Nuno pensou que estava a fechar uma porta sobre ela. Ele não fazia ideia de que ele estava prestes a comprar o edifício inteiro e a despejá-lo. O jogo tinha mudado. Ele tinha feito o seu movimento e agora ela estava prestes a fazer o seu. E não seria silencioso. A semana que se seguiu foi uma maravilha de atividade silenciosa e furiosa. Para Nuno, foi uma semana de abençoada ignorância. Ele estava consumido a polir o seu discurso, a coordenar com Júlia os pontos de conversa e a desfrutar da glória preventiva do seu iminente triunfo. Ele viu o comportamento tranquilo de Isabel como submissão, as suas longas horas no seu escritório como o seu retiro para o seu mundo irrelevante. Ele sentia-se presunçoso, confiante e completamente no controlo. Para Isabel, foi uma semana de guerra estratégica, travada não com gritos e lágrimas, mas com e-mails, teleconferências e o poder silencioso e imenso da sua riqueza. Ela não era uma mulher despeitada. Ela era uma CEO a executar uma aquisição hostil da sua própria narrativa. O seu primeiro movimento depois de assegurar o patrocínio principal, através de Guilherme Souto, foi fazer uma chamada para a Sra. Pérez na Fundação Luz de Estrelas. Ela não mencionou Nuno. Apresentou-se como a CEO da Inovações Rede, o novo patrocinador Luz de Estrelas da gala. A Sra. Pérez estava atônita e extasiada. Senhora Isabel, isto é... Eu estou sem palavras. A sua generosidade é simplesmente esmagadora. O Sr. Souto explicou-me que a senhora desejava que nós procedêssemos com a máxima discrição até à noite da gala. É isso mesmo, Melissa, disse Isabel, a sua voz fria e profissional. A minha empresa valoriza a privacidade. Nós preferimos que o nosso trabalho fale por si mesmo. No entanto, eu vou assistir, claro. Eu vou precisar de um lugar. Claro. Nós temos a senhora na mesa principal, naturalmente. Gaguejou a Sra. Pérez freneticamente, a olhar para o seu plano de lugares. Isto é... Parece que há um pequeno problema. A mesa 1 é a do comitê de anfitriões. A mesa está encabeçada por Nuno Vasconcelos de Castelo e Santos. Ele tem uma lista completa de convidados. Isabel deixou que o silêncio se prolongasse um pouco. Eu tenho a certeza de que o Sr. Vasconcelos, cujo escritório faz tanto trabalho para a fundação, ficará mais do que feliz em acomodar o patrocinador principal do evento. Por favor, adicione um lugar para mim nessa mesa. Eu tenho a certeza de que a senhora pode fazer com que funcione. O seu tom era educado, mas não deixava espaço para a negociação. Sim, claro, senhora Isabel, de imediato. Mais uma coisa, Melissa, acrescentou Isabel. Sob nenhuma circunstância deve informar o Sr. Vasconcelos desta mudança ou do patrocínio da minha empresa. Vamos mantê-lo como uma surpresa para a noite. Um pouco de dramatismo para a grande revelação, não acha? A Sra. Pérez, a imaginar o momento dramático em que uma benfeitora misteriosa seria revelada, concordou de bom grado. Uma ideia maravilhosa, Sra. Isabel. Será a conversa da cidade. A seguir, Isabel focou-se na sua aparência. Nuno tinha-a querido suave e acessível. Tinha solicitado o vestido de safira de Milão. Isabel vendeu o vestido online naquela tarde. Depois fez uma chamada para um couturier privado, uma mulher conhecida por criar vestidos que eram menos peças de vestuário e mais obras de arte, armaduras para a mulher moderna. Eu preciso de algo para uma gala, explicou Isabel durante uma videochamada com o elegante estúdio parisiense da designer de fundo. O tema é Luz de Estrelas. Eu não sou uma convidada. Eu sou o evento principal. Eu quero parecer que eu sou dona das estrelas, não apenas que as contemplo. Os olhos da designer acenderam-se com fogo criativo. Eles decidiram-se por um design de seda preta de meia-noite,
tecida à medida com finos fios, como a platina que captariam a luz como uma constelação. Seria sem mangas com um decote arquitetônico afiado, que transmitia poder, não flexibilidade. Era um vestido que exigiria atenção, um vestido que não pedia permissão. Para o acompanhar, ela encomendou um marcante colar e brincos, não de diamantes suaves, mas de safiras cruas e não cortadas engastadas em platina moderna e dentada. Bonito, mas com um toque de perigo. Enquanto ela forjava a sua armadura pública, Isabel trabalhou no seu negócio. Convocou uma reunião especial com a sua equipa de relações públicas e marketing. O projeto Athena lança no 4º trimestre. Ela lhes disse, a sua voz a ressoar com autoridade. Mas eu quero que o buzz pré-lançamento comece na próxima semana, especificamente na noite da Gala da Luz de Estrelas. Eu quero que um comunicado de imprensa coordenado seja enviado a todas as principais revistas de tecnologia e negócios às 21h dessa noite. O comunicado anunciará a Inovações Rede como o patrocinador Luz de Estrelas e também anunciará as capacidades revolucionárias do Athena. Eu quero que o preço das nossas ações seja a segunda maior história da noite. A sua equipa, a sentir a mudança na sua CEO, geralmente reservada, apressou-se a cumprir. Uma corrente de emoção a percorrer as suas veias. Finalmente, ela preparou-se. Isto não se tratava apenas de humilhar Nuno. Isso era um subproduto, um satisfatório, mas não o objetivo final. O objetivo era a sua libertação. Tratava-se de traçar uma linha tão profunda e clara na areia que ele nunca mais poderia atravessá-la. Tratava-se de recuperar a sua identidade, não como Sra. Nuno Vasconcelos, mas como Isabel Matos, fundadora e CEO de uma empresa que ela tinha construído do nada. Na noite da gala, o apartamento estava imóvel e tranquilo. Nuno estava na sua suíte principal, a assobiar enquanto ele se vestia o seu smoking. Ele sentia-se como um rei a examinar o seu domínio. Ele tinha planeado tudo na perfeição. Isabel estava na ala de convidados, uma zona do apartamento a que ele não tinha entrado há meses. O seu vestido estava estendido sobre a cama. O tecido escuro parecia absorver a luz da divisão. As suas joias brilhavam na mesa de cabeceira como luz de estrelas capturada. Marcos tinha arranjado que um carro privado a fosse buscar. Ela não chegaria com a multidão de convidados, mas no momento preciso da revelação do patrocinador. Às 7h, Nuno bateu à porta do seu quarto, onde ele assumiu que ela estava. Isabel, eu estou a ir agora. A Júlia vai encontrar-me lá. Ele esperou, a esperar uma resposta abafada e desapontada. Do outro lado do longo corredor, por trás da porta fechada da suíte de convidados, Isabel ouviu-o. Ela parou em frente a um espelho de corpo inteiro. Uma visão de meia-noite e poder. Ela não disse nada. O seu silêncio foi a sua resposta. Nuno esperou mais um momento. Depois encolheu os ombros com um sorriso cruel nos seus lábios. Está bem. Então tem uma noite tranquila, gritou, a sua voz a pingar falsa simpatia. Ele virou-se e saiu pela porta, a fazer tilintar as chaves do seu carro, a deixar para trás a sua esposa tranquila e discreta. Ele sentiu uma pontada de algo, mas esmagou-o. Era o preço da ambição, ele disse a si mesmo. Isabela observou da sua janela como o seu carro se afastava do passeio, uma elegante bala prateada a desaparecer no caos brilhante da cidade. Ela respirou fundo e estabilizou-se. Eles não a estavam a deixar para trás. Eles estavam a libertá-la. O arquiteto tinha traçado os planos. A armadilha estava pronta. Agora tudo o que ela tinha de fazer era fazer a sua entrada. O grande salão de baile do Hotel Ritz era uma sinfonia de opulência. Candelabros de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno,
atiravam uma luz deslumbrante e fraturada sobre um mar de smokings e vestidos de designer. O ar zumbia com o som de taças de champanhe a tilintar, fofocas discretas e o riso poderoso e confiante da elite da cidade. Nuno Vasconcelos movia-se entre a multidão como um herói conquistador. Com a deslumbrante Júlia Moraes de braço dado, ele sentia-se invencível. O vestido dela era um carmesim vibrante, um contraste marcado e deliberado, com o aspecto suave que ele tinha exigido a Isabel. Ela era uma peça de declaração, e a sua presença assinalava a sua nova direção. Tu realmente superaste-te, Nuno, disse Jonathan Santos, o sócio principal do escritório, a dar-lhe uma palmada nas costas. Uma mesa cheia. Os Henriques estão aqui. A noite já é um sucesso. O nosso objetivo é agradar Jonathan, respondeu Nuno suavemente, a apertar a mão de Júlia. Nós estamos apenas a começar. Ele sentou-se na mesa principal, mesmo no centro. Um rei a celebrar a corte. Ele examinou a sala, uma profunda sensação de satisfação a assentar no seu peito. Tudo era perfeito. Cada pessoa estava no seu lugar. Do outro lado da mesa, Ricardo Henriques, o CEO multimilionário, cuja conta ele estava a cortejar, deu-lhe um cordial aceno de cabeça. Júlia sussurrava algo divertido para a esposa de outro sócio. Não havia sinais de Isabel, nem perguntas desconfortáveis, nem olhares indiscretos. Ele tinha conseguido um corte limpo. A noite progrediu exatamente como ele a tinha imaginado. O jantar foi requintado. O vinho fluía livremente e os discursos preliminares foram breves e espirituosos. Nuno sentiu o quente brilho do sucesso e várias taças de champanhe. Ele inclinou-se para Júlia, a sua voz um sussurro baixo. Vês? O que é que eu te disse? Impecável. Tu tinhas razão, sussurrou ela, com os olhos a brilharem. Sem distrações, só tu. Finalmente chegou o momento. As luzes atenuaram-se ligeiramente e o presidente da Fundação Luz de Estrelas, um respeitado filantropo chamado Frederico Antunes, subiu ao palco. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos, começou, a sua voz a ressoar no salão de baile. Em nome das crianças, nós agradecemos a vossa incrível generosidade esta noite. Nós angariamos um valor recorde, e é graças a cada um de vocês. Um educado aplauso percorreu a sala. Mas todos os anos, continuou Frederico, o seu tom a tornar-se mais dramático. Há um doador cuja contribuição transcende a generosidade. Um parceiro que se torna a base deste evento. O nosso patrocinador Luz de Estrelas. Nuno sentou-se mais direito, com um sorriso de autossatisfação no seu rosto. Ele conhecia os patrocinadores corporativos habituais. Seria um banco ou uma corporação importante. Ele estava pronto para liderar o aplauso pela entidade anônima que tinha pago a noite. Este ano nós fomos abordados por um novo parceiro, anunciou Frederico, com uma genuína sensação de emoção na sua voz. Um verdadeiro visionário, uma força silenciosa numa indústria que é sobre barulho. Um líder que construiu um império não em quem eles conhecem, mas no que eles podem criar. Um murmúrio percorreu a multidão. Este não era o guião habitual. Nuno olhou para Júlia, um vislumbre de confusão nos seus olhos. Júlia encolheu os ombros, igualmente perplexa. Esta empresa e a sua fundadora representam o futuro, entoou Frederico. Representam a inovação, a integridade e o poder brilhante e imparável de uma única ideia revolucionária. O seu trabalho em segurança de dados está a mudar o mundo, a assegurar um futuro mais seguro para as mesmas crianças que nós procuramos proteger. Nuno sentiu um estranho formigueiro frio na nuca. Segurança de dados, ideia revolucionária. As palavras soavam vagamente, horrivelmente familiares. Ele olhou à volta da sala,
a esperar ver algum conhecido CEO de tecnologia a entrar na luz. É a minha profunda honra, declarou Frederico, a sua voz a alcançar um crescendo. Anunciar o patrocinador Luz de Estrelas deste ano, uma empresa que iluminou verdadeiramente a nossa noite. Inovações Rede. O nome atingiu Nuno como uma força física. Inovações Rede, o passatempo de Isabel, o seu pequeno projeto. Ele sentiu o sangue a escoar do seu rosto. Não podia ser. Era uma coincidência. Outra Matos. Mas Frederico não tinha terminado. E por favor, todos ponham-se de pé enquanto damos as boas-vindas à arquiteta desta incrível generosidade, a fundadora e CEO da Inovações Rede, a senhora Isabel Matos. Enquanto ele proferia o nome, as grandes portas duplas no final do salão de baile abriram-se de repente. E lá estava ela. Por um momento, houve um silêncio total. Uma tomada de ar coletiva de 300 das pessoas mais poderosas da cidade. Isabel parou na soleira da porta. Uma figura de poder e controlo impressionantes. O seu vestido de seda de meia-noite bebia a luz. Os fios de platina brilhavam como uma galáxia distante. As safiras cruas na sua garganta não eram joias suaves. Eram fragmentos do céu noturno, arrojados e desafiadores. O seu cabelo estava preso num estilo elegante e severo que realçava a linha determinada do seu maxilar. Ela não era suave, não era acessível, era magnífica. Depois a reação começou. Começou na frente, com Guilherme Souto, que já estava de pé, com um orgulhoso sorriso no seu rosto. Depois outros, a reconhecerem o nome dos incipientes artigos de tecnologia, ou simplesmente atordoados pelo puro dramatismo do momento, puseram-se de pé. O aplauso começou, disperso no início. Depois tornou-se numa onda de som estrondosa. Um por um, mesa por mesa, todo o salão se pôs de pé. Eles não estavam apenas a aplaudir um doador. Eles estavam a testemunhar uma chegada. Nuno permaneceu congelado na sua cadeira, uma estátua de puro choque. O seu copo de champanhe ainda estava na sua mão. Ele olhou fixamente, a sua mente incapaz de processar o que os seus olhos estavam a ver. Esta não era a sua esposa. Esta não era a mulher tranquila e discreta que ele tinha deixado em casa. Isto era uma rainha, um titã. Júlia Moraes estava igualmente atordoada. O seu rosto uma máscara de incredulidade e horror incipiente. O seu vestido carmesim, que tinha parecido tão arrojado e vibrante momentos antes, agora parecia berrante e barato ao lado da elegância celestial de Isabel. Ela olhou de Isabel para Nuno e viu como a cor desaparecia completamente do seu rosto. Ela tinha amarrado o seu carro a uma estrela cadente. Os olhos de Isabel examinaram a multidão de pé, a sua expressão tranquila e majestosa. Ela fez um pequeno e digno gesto de agradecimento com a cabeça, e depois o seu olhar moveu-se deliberadamente, lentamente, pela sala, até que aterrou na mesa 1. Passou pelos rostos atônitos dos Santos e dos Henriques e finalmente pousou em Nuno. Ela não sorriu, não fulminou com o olhar. O seu olhar era de avaliação fria e imparcial. Era o olhar que um CEO dá a um funcionário redundante. Um olhar que dizia: tu és irrelevante. Enquanto o aplauso ressoava à sua volta, Isabel começou a caminhar. Ela não se apressou. Os seus passos eram ponderados, a sua postura perfeita. Ela moveu-se através da multidão, que se afastou para ela como por um decreto real. O seu destino era claro. O assento vazio na mesa principal. O assento que a senhora Pers, segundo as instruções, tinha apertado entre Jonathan Santos e Nuno. O assento que agora pertencia indiscutivelmente a ela. O som atingiu Nuno primeiro. Não era apenas um aplauso. Era uma força física. Uma onda de som que parecia pressioná-lo na sua cadeira de veludo estofado.
300 das figuras mais influentes da cidade estavam de pé. Os seus rostos viraram-se não para o palco, mas para as portas duplas nas traseiras do salão de baile. Para ela, a sua mente gaguejou, a recusar-se a montar as peças na aterradora imagem que os seus olhos lhe mostravam. Aquela não podia ser a Isabel. A Isabel que ele conhecia era uma criatura de cachemira bege e submissão tranquila. A mulher que estava na entrada era uma supernova, um evento celestial vestida de seda de meia-noite e luz de estrelas capturada. Quando ela começou a caminhar, Nuno sentiu um impulso primário de se esconder, de se encolher debaixo da mesa. Cada passo que ela dava em direção a ele era um bater de tambor que marcava os segundos da sua própria execução. Os rostos por quem ela passava, pessoas que ele tinha passado anos a tentar impressionar, viraram-se para ela com espanto. As suas expressões uma mistura de choque e profunda admiração. Eram um júri, e com cada aplauso, eles estavam a entregar o seu veredicto. Ele estava congelado numa pesadelo do seu próprio design, o solitário tolo sentado num mar de adoradores de pé, ao lado de uma mulher com um vestido carmesim berrante, que agora parecia tão perdida e aterrorizada como ele se sentia. Para Isabel, o aplauso era um ruído distante, a música de fundo de um único propósito claro que a impulsionava para a frente. Ela sentiu o peso de centenas de olhares, mas eles não a intimidaram, eles alimentaram-na. Ela tinha passado anos a navegar por salas como esta, como uma sombra, a sua presença reconhecida apenas através do seu marido. Naquela noite, ela não era um acessório, era o ponto focal. Ela viu rostos que ela reconheceu, CEOs rivais, magnatas da sociedade bancária, as suas bocas ligeiramente abertas. Nos seus olhos ela viu o seu próprio reflexo, não como Sra. Vasconcelos, mas como a poderosa e enigmática Sra. Matos. A identidade que ela tinha forjado em silêncio agora revelava-se numa sinfonia de aclamação. O seu coração batia com um ritmo firme e resolvido. Isto não era vingança, era uma aquisição hostil do seu próprio destino. O seu passo deliberado e sem pressas levou-a à mesa 1. O ar aqui era denso com um choque tácito. Um empregado de mesa, o seu profissionalismo uma pequena ilha de calma no caos, puxou suavemente a cadeira que tinha sido apertada entre Jonathan Santos e Nuno. Era um trono disfarçado de assento. O Sr. Jonathan Santos, um homem cujo rosto costumava ser uma máscara inescrutável, tinha recuperado primeiro. O vislumbre de raiva nos seus olhos, por ter sido tão completamente apanhado de surpresa, foi rapidamente substituído pelo astuto cálculo de um estratega mestre. Ele viu o novo tabuleiro de xadrez estendido diante dele. Isabel, entoou a sua voz. Uma atuação teatral de deleite enquanto ele pegava na sua mão. O seu aperto foi firme, respeitoso. Minha querida, nós estamos sem palavras. Absolutamente sem palavras. Ele não estava apenas a ser educado. Ele estava a alinhar-se publicamente com um novo centro de poder. A sua generosidade, a sua visão, é uma profunda honra tê-la conosco. Isabel inclinou a cabeça, a aceitar o tributo. Jonathan, um prazer ver-te também. A sua resposta tranquila foi uma jogada de mestre, a estabelecer que ela não estava esmagada, mas completamente no seu elemento. Depois ela virou-se para Ricardo Henriques, o multimilionário cuja conta Nuno tinha estado tão desesperado para conseguir. Henriques, um homem brusco e feito a si mesmo sem paciência para a pretensão, já estava de pé, o seu sorriso amplo e genuíno. Ele admirava a força e estava a olhar para a sua personificação. Senhora Isabel, disse Henriques, a passar por cima de Santos para lhe apertar a mão. A honra é toda minha. Eu acabei de ler um relatório preliminar sobre a encriptação de dados ética no mês passado
Eu não fazia ideia de que a mente por trás dele estava aqui mesmo, na nossa cidade. Nuno, seu velho raposo, tu nunca mencionaste que a tua esposa era um titã. O comentário era ostensivamente um elogio para Nuno, mas o subtexto era uma pergunta afiada. Nuno sentiu um rubor de calor a rastejar pelo seu pescoço. Ele viu um salva-vidas e agarrou-o com desajeitada desesperação. Ele pôs-se de pé, a tentar arranjar o seu rosto numa máscara de orgulho e surpresa. "Querida", exclamou, a sua voz uma imitação forçada e não natural de alegria. "Que surpresa! Tu devias ter me dito que tu estavas a planear algo tão espetacular. Eu estava tão preocupado quando tu disseste que tu te sentias mal." Ele estendeu a mão para o seu braço, a tentar recuperar o seu papel de marido, o que estava a par do segredo. Isabel moveu o seu braço apenas um pouco, um movimento quase imperceptível, mas o suficiente para que a mão dele agarrasse apenas o ar vazio. Ela olhou para ele, e depois realmente olhou para ele, e o seu olhar foi tão frio e claro como o gelo ártico. "Mal", repetiu, a sua voz perigosamente suave. No entanto, cortou o zumbido persistente na mesa. "Não, Nuno. Eu acho que a palavra que tu procuras é subestimada, mas eu nunca me senti melhor." A rejeição pública, a correção tranquila da sua mentira, aterrou como uma adaga perfeitamente lançada. Nuno estremeceu. O seu sorriso patético dissolveu-se. O sangue escoou do seu rosto, deixando uma pálida e serosa pátina. Tendo-o despedido, o olhar de Isabel passou por ele e pousou pela primeira vez em Júlia Moraes. Júlia, que tinha estado congelada num estado de paralisia horrorizada, encolheu-se visivelmente sob o olhar frio e avaliador. Não era um olhar de raiva ou ciúmes. Era um olhar de total indiferença, do tipo que se dá a uma fiapo numa peça de vestuário, de outra forma perfeita. Isabel não levantou a voz. Ela não precisava de o fazer. Ela fez um gesto quase imperceptível para um maître que passava. "Com licença", disse, o seu tom de preocupação educada. "Eu acho que houve um erro nos lugares. Esta jovem parece ter se perdido no caminho da seção de sócios júnior ali." Ela fez um gesto vago em direção às traseiras do salão de baile. "Talvez o senhor a pudesse ajudar a encontrar a sua mesa correta." A humilhação foi absoluta. Uma obra-prima de execução pública. Ela não chamou Júlia de destruidora de lares ou intrigante. Ela tinha feito algo muito pior. Tinha-a tornado completamente, totalmente insignificante. Uma estagiária perdida, uma não-entidade. O rosto de Júlia, já curado, ficou de um escarlate profundo e manchado. Os seus olhos dirigiram-se para Nuno, a suplicar-lhe para dizer algo, para a defender, para fazer qualquer coisa. Mas Nuno era um homem esvaziado, incapaz de se defender a si mesmo, e muito menos a ela. Ele apenas olhou para o seu prato, o seu mundo a colapsar para dentro. Com um soluço abafado, Júlia agarrou a sua ridiculamente pequena e ridiculamente cara mala de mão. Com as mãos a tremer, ela empurrou a sua cadeira para trás com tanta violência que ela quase tombou. Sem dizer uma única palavra, ela virou-se e fugiu, a zigue-zaguear entre as mesas numa caminhada de pura vergonha. Os sussurros e os olhares da elite da cidade a segui-la como abutres. Nuno viu-a ir, outro pilar do seu mundo de fantasia a tornar-se areia. E naquele preciso momento, como se fosse orquestrado por um vingativo deus do tempo, um novo som preencheu a sala. Começou como umas poucas vibrações isoladas. Depois espalhou-se. Uma onda digital que se espalhou pelo salão de baile. Era o zumbido e o tilintar sincronizado de centenas de smartphones a receberem uma notificação. Exatamente às 9h09 da noite,
O comunicado de imprensa pré-agendado de Isabel tinha saído ao vivo. O Sr. Jonathan Santos, sempre o profissional, tirou discretamente o seu telemóvel do seu bolso. Os seus olhos examinaram o ecrã e o seu maxilar apertou-se. Ele leu o título do Jornal de Negócios. A CEO secreta da Inovações Rede, Isabel Matos, revelada em golpe filantrópico de 7 dígitos, anuncia a revolucionária suíte de encriptação Athena. A história não era só sobre a gala. Tratava-se de um movimento corporativo maciço, uma disrupção no mundo da tecnologia. Santos olhou para os futuros das ações da Inovações Rede, que já se disparavam nas operações fora de horário. Olhou para Isabel, que estava a beber calmamente a sua água, um retrato de controlo sereno. E depois olhou para o homem patético e suado ao seu lado, o seu sócio, que não só tinha escondido este imenso ativo ao escritório, mas tinha ativamente tentado descartá-la em favor de uma sócia júnior na noite mais importante do ano. A pura e monumental estupidez disso era impressionante. Santos inclinou-se para Nuno. A sua voz já não ressoava, mas era um silvo baixo e letal que era muito mais assustador. Nuno, o meu escritório. Amanhã de manhã, 7 em ponto. Ele fez uma pausa, a deixar que o pânico se acumulasse. Não te des ao trabalho de trazer uma mala. Apenas traz a tua demissão. Antes que Nuno pudesse sequer processar as palavras que tinham acabado de terminar a sua carreira, o Sr. Frederico estava de novo no pódio, o seu rosto radiante. E agora, anunciou com alegria, nós gostaríamos de convidar a nossa patrocinadora, Luz de Estrelas, a brilhante Sra. Isabel Matos, a dizer algumas palavras. O foco de atenção voltou a iluminar Isabel enquanto ela se levantava. O aplauso foi ainda mais forte desta vez, estrondoso e sustentado. Ela passou por ele sem um único olhar, o seu vestido a brilhar enquanto ela subia os poucos degraus para o palco. Ela já não era apenas uma doadora, ela era uma visionária, uma líder, a estrela indiscutível da noite. Ela chegou ao pódio e a sala ficou em silêncio. Ela olhou para o mar de rostos, o seu olhar sereno e seguro. Boa noite. Começou, a sua voz firme e ressonante. Dizem que a luz das estrelas é uma mensagem do passado, um vislumbre de algo que tem estado a arder intensamente durante milhões de anos, mesmo que nós tenhamos acabado de notar a sua luz. No meu mundo, na tecnologia, nós não olhamos para o passado, nós construímos o futuro. Nós construímos alicerces que são fortes o suficiente para aguentar as estruturas mais grandiosas. Nós criamos fortalezas para proteger o que é mais valioso. Ela fez uma pausa, os seus olhos a varrerem a sala antes de pousarem brevemente, significativamente, nos restos da mesa 1. Às vezes, o potencial mais revolucionário permanece oculto, ignorado ou simplesmente subestimado. Mas o verdadeiro valor, como uma estrela, não pode esconder-se para sempre. Eventualmente, a sua luz atinge-te. A minha empresa, Inovações Rede, tem a honra de apoiar a Fundação Luz de Estrelas, que faz o trabalho vital de garantir que o potencial dentro de cada criança seja visto, nutrido e lhe seja dada a oportunidade de brilhar. Obrigado. Foi curto, foi elegante. E para Nuno, cada palavra foi um golpe perfeitamente dirigido. Ela tinha falado de construir fortalezas, de valor oculto, da loucura de ignorar o verdadeiro potencial. Ela tinha proferido o seu elogio sem sequer dizer o seu nome. A ovação de pé que se seguiu foi explosiva. Nuno permaneceu sentado, um fantasma na festa. Os sussurros e os olhares acusadores agora eram insuportáveis. Ele não conseguia respirar. Pôs-se de pé, os seus movimentos desajeitados e descoordenados.
Ele virou as costas ao palco onde a sua esposa estava a ser celebrada e começou a sua própria caminhada da vergonha. Ninguém tentou pará-lo. Ninguém pareceu notá-lo de todo. Ele saiu aos trambolhões do grande salão de baile, a luz dourada e o som do seu triunfo a derramarem-se por trás dele. Antes que as portas pesadas se fechassem, mergulhando-o no corredor silencioso e indiferente. Ele estava sozinho. O silêncio que o recebeu era 1000 vezes mais alto do que o aplauso. Ele tinha querido apagá-la, mas no final ele só tinha conseguido apagar-se a si mesmo. O final desta história é poderoso na sua quietude. Não se baseia em reviravoltas dramáticas ou numa reconciliação perfeita, mas ganha o seu peso através do crescimento emocional, da humildade e da escolha de reconstruir o que estava partido. A transformação de Nuno não é repentina, é lenta, real e profundamente humana. Ele não recupera Isabel com dinheiro ou desculpas, mas com presença, consistência e a vontade de assumir o seu passado, sem o defender. A decisão de Isabel de lhe permitir entrar de novo é igualmente corajosa, não por fraqueza, mas por fortaleza, escolhendo perdoar não porque ela se esqueceu, mas porque ela viu em quem ele se tinha tornado. O que faz com que o final seja satisfatório é que não oferece fantasia, oferece esperança. Demonstra que as pessoas podem mudar, que o amor pode sobreviver mesmo através da traição e que às vezes as segundas oportunidades mais inesperadas são as que mais medo nos dá a querer. As meninas gêmeas, sem saber, tornam-se o coração da história, não só porque representam uma verdade oculta, mas porque lhes relembram a ambos os adultos o que significa amar sem condições e acreditar na possibilidade da cura. É um triunfo silencioso, e esses, eu acho, são os mais duradouros.